Bem-vindos a mais uma edição do Saiba Mais, com o Pedro Vieira. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios da nossa fé, um conceito que, na verdade, fala sobre quem Deus é, a Trindade. E para a gente entender isso de um jeito bem prático, vamos direto para uma cena incrível que aconteceu lá no Rio Jordão, no batismo de Jesus, como está registrado em Mateus capítulo 3. Então, bora lá, vamos juntos nessa. Sabe, a primeira coisa que a gente precisa colocar na mesa é uma pergunta que muita gente faz e é uma pergunta super justa. Se essa doutrina é tão importante, por que a palavra Trindade não está escrita em nenhum lugar da Bíblia? É uma pergunta excelente, né? Porque afinal a nossa fé ela é toda baseada no que as Escrituras ensinam. E a resposta, sendo bem direto, é não. A palavra em si não está lá. É verdade. Só que, e aqui está o pulo do gato, a ideia de um Deus que existe em três pessoas, essa sim está por toda parte na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o conceito está lá firme e forte. Então, peraí, de onde surgiu essa palavra? Alguém inventou uma doutrina nova? De jeito nenhum. Pelo contrário. Ela foi, na verdade, uma ferramenta, uma palavra criada pelos teólogos para descrever uma verdade que já estava na Bíblia. Foi um jeito de dar um nome, uma etiqueta, para algo que a igreja lá no início já acreditava e ensinava. E o pai da criança, digamos assim, foi esse cara aqui, o teólogo Tertuliano, lá pelo ano 200. Ele pegou o termo em latim trinitas para conseguir resumir de um jeito prático o que a Bíblia inteira ensina, que o nosso Deus é um só, mas que ele existe desde sempre em três pessoas distintas e totalmente iguais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja bem, Tertuliano não inventou a ideia, ele só deu um nome para ela, um rótulo bem útil, por sinal. E olha, não existe um lugar melhor na Bíblia para ver essa verdade acontecendo ao vivo e a cores do que na cena do batismo de Jesus. O Evangelho de Mateus dá um pulo no tempo, sabe? Depois de falar do nascimento, da infância, de repente, pá, a gente está no Rio Jordão. Jesus, agora com uns 30 anos, está pronto para começar o ministério dele. E a primeira parada? Encontrar o primo João Batista. E é aí que acontece um momento simplesmente espetacular, onde a Trindade se mostra com uma clareza que arrepia, as três pessoas agindo juntas, cada uma de um jeito, mas em harmonia perfeita. Pensa na cena. Primeiro, o Filho, Jesus, está saindo da água. Logo em seguida, o Espírito Santo desce do céu de um jeito visível como uma pomba e pousa sobre ele. E para fechar com chave de ouro, a voz do Pai vem lá do céu e declara para todo mundo ouvir: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." Uau! É a Trindade se apresentando em público. Mas antes desse momento grandioso, teve um diálogo ali bem curioso. O João Batista ficou meio sem jeito, ele hesitou. Ele olhou para Jesus e disse: "Peraí, sou eu que preciso ser batizado por você?" Ele sabia quem estava ali na frente dele. E a resposta que Jesus dá, essa resposta é a chave para a gente entender o porquê de tudo aquilo. Vamos dar uma olhada nessa frase que, à primeira vista, parece um pouco misteriosa. Jesus respondeu assim: "Deixe por enquanto, pois nos convém cumprir toda a justiça." Cumprir toda a justiça, o que ele quis dizer com isso? Para a gente desvendar esse mistério, a gente precisa dar um zoom em duas palavrinhas gregas que são super importantes nesse versículo. A primeira palavra é cumprir, que no grego é pleroussai. E o legal dessa palavra é que ela não significa só fazer uma tarefa, tipo ticar um item da lista. Não, o sentido é bem mais profundo. Significa levar algo até o seu propósito final, realizar plenamente. O que Jesus estava dizendo era: ao ser batizado, eu estou me alinhando com a vontade do Pai, estou executando o plano dele perfeitamente. A segunda palavra é justiça, em grego dikaiosunen. E aqui, de novo, o significado é mais do que parece. Na Bíblia, justiça não é só ser uma pessoa boa, sabe? Fazer a coisa certa. É, antes de tudo, ter um relacionamento correto com Deus. É estar alinhado com Ele. Então, quando Jesus fala em cumprir toda a justiça, ele está, na verdade, se identificando com a gente, com os pecadores, para poder consertar o nosso relacionamento com Deus. Ele, que nunca pecou, estava se colocando no nosso lugar. Ok, essa teologia é incrível, é fascinante, mas a pergunta que não quer calar é: e daí? Tá, legal, Deus é 3 em 1, mas o que isso muda na minha vida na segunda-feira de manhã? A grande verdade é que a Trindade não é para ser só um quebra-cabeça teológico. É um modelo que transforma a nossa vida. Vamos ver como isso funciona na prática em 5 pontos.
Então, a gente vai passar por essas 5 áreas: o relacionamento de amor, o agir no poder de Deus, o servir como Cristo, o viver em comunidade e, por fim, o chamado para uma vida de adoração. E a primeira aplicação, gente, é simplesmente revolucionária. Pensa bem, a declaração do Pai, "Este é o meu filho amado", veio antes de Jesus fazer qualquer milagre, antes de qualquer sermão. O amor e a aprovação do Pai já estavam lá, desde o início. O que isso nos ensina? Que a nossa obediência, as coisas que a gente faz para Deus, não são para tentar comprar o amor dele, de jeito nenhum. Elas são a nossa resposta natural a um amor que a gente já tem. Essa analogia aqui ajuda a gente a entender perfeitamente. Imagina uma criancinha que faz um desenho para os pais. Ela não está fazendo aquilo para ganhar o amor deles. Ela faz o desenho porque o amor já existe. É uma via de mão dupla. O desenho é só uma consequência, uma expressão desse amor. Do mesmo jeito, nossas boas obras precisam nascer daí, de um coração que está simplesmente respondendo ao amor imenso do Pai. Vamos para a segunda aplicação. Ela vem da ação do Espírito Santo. Para e pensa, Jesus, sendo o próprio Deus, esperou o tempo certo do Pai e esperou o poder do Espírito para começar o ministério. Ele não saiu correndo na frente. Isso é uma lição poderosa para a gente. O poder de Deus se manifesta na nossa vida quando a gente aprende a se submeter à vontade dele e, principalmente, ao tempo dele. É igual um cozinheiro amador que resolve ignorar a receita de um chefe famoso e improvisar. A chance de virar um desastre na cozinha é gigante. Agora, se ele segue a receita direitinho, passo a passo, o resultado pode ser espetacular. Seguir a direção de Deus não é uma limitação, pelo contrário, é o que nos coloca no lugar certo para receber o poder dele e ver a coisa acontecer do melhor jeito. Terceiro ponto. Lembra daquela frase, cumprir toda a justiça? Ao fazer isso, Jesus se colocou no nosso lugar. E ele veio para servir. Ele é o nosso maior exemplo. E a lógica é simples. Se o próprio Filho de Deus veio ao mundo para servir e não para ser servido, isso estabelece um novo padrão para a nossa vida. A vida cristã é uma vida de humildade e de serviço. Dá para pensar num bom garçom, daqueles bem habilidosos, num restaurante lotado. O foco dele é total em servir bem as mesas, atender todo mundo, com prioridade. Ele não para pensar, e a minha janta? Ele confia que, no final do expediente, o chefe da cozinha, o dono do restaurante, vai cuidar da refeição dele. É com essa mesma confiança na provisão de Deus que a gente deve servir as pessoas ao nosso redor. Quarta aplicação, comunidade. A Trindade é a prova de que Deus, na sua essência mais profunda, é um Deus de relacionamento. O Pai, o Filho e o Espírito vivem em unidade, em cooperação, em amor perfeitos. E esse é um modelo para a igreja. A gente é chamado para ser um reflexo dessa harmonia divina aqui na Terra, sabe? Trabalhando em equipe, sem espaço para egoísmo ou competição. A imagem de uma orquestra aqui é perfeita. Imagina só. Cada músico com seu instrumento. Cada um com uma partitura diferente. Se cada um resolver tocar o que der na telha, o que a gente vai ter? Só barulho, um caos. Mas, quando todos eles olham para o mesmo maestro e seguem a mesma regência, a mágica acontece. A diversidade se transforma numa sinfonia linda e poderosa. A igreja deveria ser assim. E, finalmente, a quinta aplicação. Aquela cena do batismo, gente, é uma explosão de glória divina. O céu se abre, o Espírito desce, a voz do Pai, tudo aquilo grita que o nosso Deus, o Deus triuno, é digno de toda a nossa adoração. E não é uma adoração só de domingo de manhã, não. É a nossa vida inteira como uma resposta de louvor a quem Ele é. Sabe aquele fã que tá no show da banda favorita? Ele canta todas as músicas, pula, grita, não porque alguém obrigou, mas porque ele ama aquilo. A música mexe com ele. A nossa vida de adoração precisa ter essa paixão, onde tudo que a gente faz, seja no trabalho, em casa, com os amigos, vira uma canção de louvor, uma expressão de quanto a gente ama esse Deus. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto principal é esse. A Trindade não é um conceito abstrato para a gente ficar quebrando a cabeça. É um modelo prático, um modelo divino para a gente viver. É um chamado para a gente amar como Pai, obedecer como Filho e servir com o poder do Espírito. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Quando a gente olha para essa comunidade perfeita que é o próprio Deus, essa unidade, esse amor, essa cooperação, a pergunta que fica é: como é que a beleza dessa comunidade divina pode transformar as nossas comunidades aqui na Terra? A nossa família, a nossa igreja, o nosso trabalho? A resposta para essa pergunta com certeza tem o poder de mudar tudo.